Meu sentimento é falar sobre as faces do Senhor e da sua palavra. Marcos 16, versos 12 e 13, primeiramente. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Nós, pela graça do Senhor, temos visto, todos nós, que a obra de Deus ela é resultado da palavra de Deus. Não existe obra de Deus se não for produto, o resultado da palavra de Deus. Foi assim com a criação, né? O livro de Hebreus diz que pela palavra de Deus, pela sua palavra, ele veio trazer à existência aquilo que não existia. E que ele sustenta o universo pela sua palavra. Do nada Deus criou tudo. E depois que criou, ele sustenta pela palavra. Então, o universo, o mundo físico, ele é resultado do falar de Deus, da palavra de Deus. E uma vez que ele cria, ele sustenta, ele mantém a ordem pela palavra. No entanto, a criação natural, ela é apenas um exemplo, uma figura da obra espiritual de Deus. A Bíblia está repleta disso, de alegorias, de tipologias, de que o que Deus fez com a criação, na verdade, ele estava só representando o que ele faz com a sua obra real, a sua obra mais intensa, mais profunda, em relação a Cristo e nós, a sua igreja. E penso que todos temos convicção de que nenhum de nós ajudamos Deus na criação natural. Ninguém estava lá naquele momento. E, no entanto, ele fez tudo. Ainda hoje, ninguém pode acrescentar um palmo à sua altura ou dar um fio de cabelo da sua cor por meios naturais. Nós não podemos fazer nada na criação de Deus. Agora, se isso é verdade, se entendemos e cremos que a criação é obra da palavra de Deus e que homem é o povo de ajudar a Deus, e se cremos que a obra espiritual de Deus também só Ele pode fazer, por que muitas das vezes nós colocamos nossas mãos? Por que muitas das vezes nós tentamos fazer a obra de Deus com a nossa força? Se alguém nos chamasse hoje, vamos ajudar a Deus a criar algo em relação à natureza, nós vamos desistir, porque é impossível fazermos isso. Então, jamais poderíamos chamar de obra de Deus aquilo que a gente mesmo faz. Isso é a nossa obra. E se a nossa obra é fruto meramente do nosso esforço natural, nossas tentativas, isso é comparado na Bíblia com palha, feno e madeira. Não vai ter sustentação no dia da vinda do Senhor, né? Não será aprovada. Então, olhando por esse prisma, nós deveríamos ter muito temor, coração acertado com Deus, de que Ele não espera que venha fazer por nós alguma coisa. Ele quer união com Ele pela fé, intimidade com Ele, e a partir da comunhão, a sua palavra pode operar a obra que está fazendo conosco, que é a expressão do seu Filho, a edificação do seu Filho. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que se Deus fez algo, Ele fez porque Ele falou. Se Deus não fala, nada faz. A palavra é um instrumento de Deus. Nós às vezes pegamos a Bíblia e achamos que a Bíblia é uma ferramenta. Quando somos novos na fé, achamos assim, a Bíblia é uma ferramenta que nós podemos manipular. Então ela é um instrumento nas suas mãos, você usa ela do jeito que você quer. Uma vez que você vai caminhando, você vai ver que é o contrário. Você é o instrumento e ela está sobre você. Você não pode manipular a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai sendo constituída em nós. E uma vez que a palavra vai possuindo o homem, dominando o homem, governando, aplainando os seus caminhos no homem, o homem que se torna um instrumento nas mãos da palavra de Deus. Tem que inverter as coisas. Nós vemos de cima e colocamos a palavra abaixo.
E o quebrantamento é tirar o homem de cima e colocar a palavra sobre ele. A igreja precisa ser governada pela palavra. Precisamos estar debaixo do ministério da palavra. Como o Senhor precisa trabalhar o seu propósito conosco. Ele tem misericórdia de nós. Deus quer, Ele entregou a sua palavra a nós para podermos ler, meditar, formular mensagens. Mas nunca poderemos ir com esse coração de achar que ela é um instrumento facilmente de ser manipulado. Não é assim. Por isso que nós acabamos cometendo atrocidades à palavra, né? Tentando manipular, nós esquartejamos a palavra, né? Colocamos um pedaço ali, isso aqui é tiro, isso aqui foi para aquela época, não é mais para agora. E nós nos sentimos o juízo, né? De achar o que é e não é, o que pode e o que não pode. E nossas opiniões são tão fortes, né? Eu creio assim e acabou. E que o Senhor realmente venha nos moldar pela sua palavra. Quando nós olhamos o treinamento do Senhor aos seus discípulos, quantas lições preciosas nós temos ali. Porque o Senhor trabalhou com os seus discípulos com aquela consciência de que Ele um dia voltaria para o Pai e os seus discípulos levariam sua obra adiante. Então, Ele exercitou o ministério da ausência, ou seja, Ele sabia que não ia ficar por todo o tempo no seu corpo de carne. Ele preparou os seus discípulos para Ele morrer. Preparou os seus discípulos para Ele sair de cena. Quanto mais o ministério do Senhor crescia, mais Ele ia desaparecendo. Na verdade, é o contrário. À medida que Ele foi desaparecendo, o seu ministério foi crescendo. Porque, ao contrário de nós, humanos, nós achamos que quando o ministério cresce, é quando ele está muito presente. Mas o Senhor é o contrário. À medida que Ele vai se ausentando, o resultado da palavra dele está crescendo nos seus discípulos. Porque a sua missão não é ficar presente no seu corpo de carne. Ele teria que morrer com um grão de trigo. E agora estaria ausente na presença do Pai. Mas Ele estaria em espírito dentro dos discípulos, sendo formado nos discípulos. Que lição preciosa, irmãos, porque nós queremos ser muito presentes em tudo. Queremos segurar as coisas, queremos fazer as coisas. Alguém já disse uma frase interessante: ministério forte, igreja fraca. Ministério fraco, igreja forte. Fraco no sentido do homem entender que ele não é, que ele não pode, que ele não sabe, que ele não tem. Nós precisamos estar todos diante do Senhor. Ter temor e temor do Senhor, para que Ele faça. Ele faz através de nós. Mas Ele mesmo precisa fazer. E para Ele fazer, nós vamos tirar nossas mãos. Então o Senhor ele foi trabalhando com os seus discípulos. E às vezes nos escandalizamos com a maneira de trabalhar. Porque se a sua maior missão seria edificar a igreja, ou seja, Ele veio à cruz, mas o resultado da cruz seria o seu testemunho à igreja. Por que Ele não deixou regras, ensinamentos, ou talvez um manual mais claro de tudo que Ele queria que a gente fizesse? Então nós temos muitas perguntas e vamos permear a Bíblia e não achamos muitas respostas claras, muitas das vezes. Hoje as pessoas usam muito termo, queremos um modelo. Nós precisamos de um modelo. Aqueles irmãos não têm modelo. Os irmãos não têm ordem. E o modelo que muitas das vezes as pessoas estão encontrando é uma coisa mais prática, mais funcional. E quando você chega, você já encontra tudo muito bem elaborado, organizado, você sabe como fazer ou não fazer. Então isso pode e tem acontecido. Mas quando nós encontramos isso, sabemos que isso é uma substituição ao ministério do Espírito Santo. Isso é uma substituição àquele caminho de dependência do Senhor. É muito mais fácil encontrar as coisas prontas, especialmente hoje, né? Na era da tecnologia, você tem tudo já preparado. Aperta o botão e você já tem quase tudo pronto, né? Geração micro-ondas, né? Coloca ali, manipula e rapidinho o negócio está pronto. Somos treinados para não depender, somos treinados pela sociedade para tudo ser rápido, mesmo que seja superficial. Está acontecendo? Então tá bom. Mas sabemos que a obra do Senhor não é assim.
Então precisamos voltar aos caminhos do Senhor, voltar aos princípios do Senhor, se de fato quisermos fazer parte, colaborarmos com a obra do Senhor, estarmos na obra do Senhor. Nós precisamos voltar para Ele, completamente para Ele. E quando nós olhamos o discipulado do nosso Senhor, encontramos assim detalhes do Senhor e precisamos estar muito atentos. Sabemos que o ministério do Senhor se divide em 3 períodos. Isso muitos irmãos que têm estudado a palavra nos ajudaram a ver. Porque quando você olha do seu nascimento até o batismo de Jesus, o João Batista no Jordão, ele simplesmente não estava exercitando o ministério público. Então, ali se cumpre a palavra de Isaías, que ele veio como raiz de uma terra seca. A raiz de uma terra seca, ela está viva, mas ela está soterrada, e ela não tem aparência, ela não aparece, ela não tem forma. Então, o Senhor esteve durante 30 anos escondido. Ele estava dependendo do Pai até que o seu momento chegasse. Então, esse tempo ele está ausente. Quando ele veio a ser batizado, então se cumpriu a profecia do livro de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e disse que ele foi ungido para evangelizar, pregoar as novas, libertar os cativos, abrir os seus olhos, curar os cegos. E ali ele foi cheio do Espírito Santo, revestido com o Espírito Santo, porque ele iria exercitar o ministério na sua comunidade, ainda que ele era Deus. E ele agora começa aquele ministério que poderia chamar de ministério público. Quando ele estava diante de multidões, andando por muitos lugares. Nesse início do ministério público do Senhor, você vai encontrar que ele está envolvido totalmente com a pregação do Evangelho. Poderíamos dizer que ele ali é o evangelista. E essa palavra, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar. Então, esse inicialmente é o primeiro aspecto do ministério do Senhor. Ele não está se mostrando como pastor, nem como profeta, nem como mestre dele. Ele está simplesmente iniciando a sua carreira, primeiramente como evangelista. Ele está pregando o Evangelho. Como pastorear se não há ovelhas? Ele precisa pregar o Evangelho. O Senhor começa esse seu ministério e você verá que por onde ele passa com essa unção evangelística, nós temos expulsões de demônios, cura miraculosa, nós temos muitos conflitos com batalha espiritual, muitos demônios em ação. Mas o Senhor foi avançando no seu ministério. E nós vamos encontrar em alguns momentos na Bíblia, ora como pastor, ora como evangelista, ora como profeta, ora como mestre, mas é o mesmo Senhor, o apóstolo enviado da parte do Pai. Quanto mais o Senhor avança a cruz, mais íntimo vai se tornando o seu relacionamento com os discípulos. Nem sempre ele estava mais com a multidão. Na verdade, assim como o tabernáculo tinha 3 partes, o ato exterior, o santo lugar e o santíssimo, quando você analisa os 4 evangelhos, parece que Marcos está lá no ato exterior. Você encontra o ministério de Jesus como aquele ungido pregando o Evangelho. E ali você tem muito barulho. Se você estudar um pouco da história, você vê que no ato exterior, até os gentios, que eram escravos dos judeus, dos hebreus, eles poderiam chegar perto, ali não tinha problema. Aí você tem mercado, você tem gado, você tem morte, você tem muito barulho lá fora. Quando você encontra o Evangelho de Marcos, você encontra o seu lá no ato exterior. Ele está pregando o Evangelho. Está curando pessoas, ele está expulsando demônios, ele está ajudando o necessitado, o aflito, a mulher viúva e etc. Quando nós vamos avançando, nós vamos encontrar que João, por exemplo, ele é aquele ministério que apresenta Jesus no Santíssimo. É o mesmo Senhor, mas você não encontra demônio no livro de João, com tanta expressão como no livro de Marcos e também em Lucas. Em João, ele apresenta os últimos momentos do Senhor com seus discípulos. Ainda que ele comece com as bodas de Caná, como o seu primeiro sinal, mas quase a sua totalidade, no capítulo 11, para frente, João está lá nas últimas semanas do ministério do nosso Senhor.
Então ele saiu do ato exterior, passou o Santíssimo, levando os seus discípulos, e ele chegou até, passou o Santo Lugar e chegou até o Santíssimo. Ali está João, as últimas semanas, os últimos dias. Então, quando você começa a ler atentamente o Evangelho de João, aqueles momentos do Senhor ao redor da mesa do Senhor, com seus discípulos, e todo o capítulo 14, na verdade o 13, mas especialmente o 14, 15, 16, 17, ali é o Santíssimo. Você tem aquelas palavras tão íntimas do Senhor com seus discípulos. Não tem espaço para ninguém atravessar e chegar naquela intimidade, a não ser que eles estavam perto dele. De alguma maneira, o Senhor teve, além desse momento de 30 anos escondido, o Senhor teve duas esferas bem definidas de ministério nesse período de 3 anos e meio. Ele tem um ministério público, aonde muitas pessoas poderiam se chegar perto dele, e ele próximo dessas pessoas. E ele tem um ministério restrito, que era um ministério especialmente aos seus discípulos. Nesse momento ele não estava com as multidões. Ele estava sozinho com seus discípulos. Às vezes ele fala parábolas e ninguém entende. E os discípulos perguntam: Senhor, o que quer dizer? E a Bíblia diz que ao seu discípulo ele explicava as parábolas. Então você vê que ele falou isso de maneira muito clara. E no meio dessas duas esferas de ministério, você vai encontrar o Senhor com aquele conflito com os escribas e fariseus. Que não é nem um aspecto da multidão e nem um aspecto da intimidade dos seus discípulos. Seria um conflito de entendimento, de doutrina, de batalha do Senhor com os mestres daquela época no judaísmo. Quase sempre quando o Senhor está envolvido naquele aspecto dele como mestre, ou ele está ensinando minuciosamente a palavra, ou ele está fazendo apologia. Ele está fazendo a defesa da verdade, a defesa do Evangelho e confrontando os falsos mestres. E você vai ver que o comportamento do Senhor é 100% diferente. Quando ele se reporta aos mestres e aos escribas e fariseus, ele não está tratando eles na mesma medida que ele trata os pecadores, as mulheres cansadas e aflitas, se achegavam até ele. Ele era tão doce, tão meigo, tão puro. Claro que ele é puro em sua totalidade. Mas que ternura, que pureza, que simplicidade, como ele descia. Mas quando ele está com mestres, escribas e fariseus, não. Ele chama de raças ridículas, filhos do diabo. Ele muda completamente. Então, queridos, quando nós olhamos o treinamento do Senhor, nós vamos encontrar que quanto mais o Senhor vai chegando ao caminho da cruz, Ele vai aperfeiçoando o seu treinamento. Porque os seus discípulos iam levar adiante o seu ministério. E agora, para nossa surpresa, depois que ele ressuscita, ele continua ensinando lições, além de falar de maneira instruindo os seus discípulos. O seu comportamento, como sempre, também é uma grande lição. A maneira que ele andava, a maneira que ele vivia, a maneira que ele se comportava também é um treinamento. E nós encontramos aqui nesse capítulo 16 de Marcos. Na verdade, vamos voltar um pouco antes, o verso 9. Havendo ele ressuscitado, Marcos 16, 9. De manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele via que fora visto por ela, não acreditaram. Mas quem é essa mulher? Para a gente dar crédito nela. Quem é ela para a gente dar crédito nela? Ela não foi escolhida e contada como um dos 12. Ela era uma pecadora. Jesus expulsou 7 demônios. Será que ele vai aparecer primeiro para uma mulher? Prostituta?
Não. Eu acho que se ele for realmente aparecer, ele deveria aparecer primeiro ao colégio apostólico. Afinal, é um nível superior, né? Então, nós começamos a colocar alguns paradigmas, algumas regras. E Jesus, de maneira assim, para quebrantar os seus discípulos, ele aparece primeiramente a uma mulher. E não apenas a uma mulher. Ele aparece aos olhos humanos a mulher mais digna entre aqueles que compunham a escola de discipulado do Senhor. Se você for observar, depois da ressurreição, quase todas as percepções reais que aconteceram partiram das mulheres e não dos homens. Isso deve mexer conosco. As mulheres estavam mais ligadas à pessoa do Senhor. Os homens estavam mais ligados à obra do Senhor. Estavam mais ligados aos ensinamentos do Senhor, aos feitos do Senhor. Isso é muito interessante, porque Deus é criativo. Ele usou as emoções, os sentimentos, o coração, a maneira que ele criou a mulher. Ela é diferente. E nós precisamos dos dois. Cada um no seu lugar. Mas o Senhor aparece primeiramente a essa mulher. E não somente aqui, você pode pegar o livro de João, os outros evangelhos, você vai encontrar que após a ressurreição, as mulheres têm uma missão, um serviço importantíssimo. E os discípulos não creram, porque foi Maria Madalena. Não apenas porque foi Maria Madalena, mas porque também eles tinham alguns paradigmas na cabeça. E o Senhor precisava tratar com isso. E segue-se o texto. Verso 12. Depois disso manifestou-se em outra forma a 12 deles, que estavam de caminho para o campo. Como que eu gosto dessa palavra? Que Jesus se manifestou em outra forma. Parece que esse texto que está resumido aqui é o caminhar de Jesus com todos os seus discípulos no caminho de Emaús. Você lembra da história de Jesus no caminho de Emaús? O que estava acontecendo? Dois dos seus discípulos estavam viajando para Emaús. Está certo? E eles iam falando no caminho sobre Jesus, que morreu, né? Foi todo aquele escândalo. E aí Jesus se apresenta no meio deles como um viajante. E eles não perceberam que era Jesus. Jesus perguntou: o que vocês estão conversando indo pelo caminho? Falou: só você é estrangeiro aqui, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu? Aí eles começaram a falar que Jesus, que eles pensavam que era o Cristo, o Messias, profeta, usado por Deus, né? Infelizmente morreu, e eles estavam arrasados, porque já era o terceiro dia, né? E eles achavam que ele era o rei de Israel, que ia libertar o seu povo. E, no entanto, morreu e acabou tudo. Estava em depressão. Jesus falou: tardios para ouvir tudo que diz respeito à lei, os profetas e os salmos. Porque não convive se cumprir tudo que está escrito lá no Velho Testamento. E diz a palavra que ele começou a fazer uma exposição minuciosa. Eram horas de caminho de Jerusalém até o caminho de Emaús, até essa aldeia de Emaús. E Jesus foi ali. Isso são as Escrituras, irmãos, eles não perceberam que era Jesus. Então, quando eles chegaram em casa, Jesus fez como que ia passar direto, eles convidaram, ele ficou. E quando ele foi comer, ele pegou o pão de graça. Quando deu graças, eles perceberam que era Jesus, e aí Jesus desapareceu. Mas você imagina, depois de 3 anos e meio, andando com o mestre, comendo com o mestre, Jesus se apresenta e eles não percebem que é Jesus. E agora, esse texto de Marcos está falando de um propósito, que Jesus havia se manifestado em outra forma. Ou seja, se fosse uma forma que eles estão acostumados, provavelmente eles saberiam que era Jesus. Mas aí nós temos um problema. Eles teriam aquela tendência de se aferrarem à forma. Se for dessa forma, é de Deus. Forma que nós sabemos. Mas não é dessa forma, provavelmente não é de Deus. E Jesus queria desconstruir
essa fraqueza humana de se agarrar a coisas que você pode controlar, que você pode deduzir, memorizar, você pode facilmente estar seguro. Eles precisavam aprender a ser conduzidos pela voz do Senhor, e não por uma forma. Eles precisavam conhecer a pessoa viva do Senhor, e não a uma medida pequena do Senhor fazer as coisas. Às vezes, irmãos, o Cristo que nós estamos servindo, ele é muito pequeno. Ele não é exatamente o Cristo de Deus em sua plenitude. Alguns irmãos preferem ir como evangelista e sem perceber criam uma igreja, entre aspas, em torno do ministério evangelístico. Então, todas as vezes que você se congregar, você vai ouvir o evangelho, expulsão de demônio, cura miraculosa. Se não tiver, vai ter que ouvir si mesmo. Então, digamos que isso representa um braço do Senhor. Você não pode falar que é um Senhor pleno, você tem apenas um braço dele. Mas aí está em Cafarnaum, ele chegou até ali aos Gadarenos, o seu demônio, agora Jesus ali. Mas o Jesus esteve em Betânia muito calmo. Para ouvir, você tem que assentar os pés dele. Cadê a multidão? Eu guardo a multidão. Guardo uma pregação exclusiva. Estão precisando procurar o Senhor em outro lugar. Mas quando você encontra o Senhor na multidão, ele está falando palavras gerais da multidão. Mas quando você encontra ele em Betânia, ele está falando palavras específicas e não gerais. Na multidão, você está na periferia da obra de Deus. E em Betânia, você está na intimidade do ministério de Jesus. Aos mestres, ele está falando à mente dos mestres. Em Betânia, ele está falando aos corações. E com a multidão, ele está cortando as opressões demoníacas e libertando as pessoas. São palavras simples. Se você quer ser periférico, vai à multidão. Se você gosta de debate, de conflito, fica no meio dos mestres. Não está errado. Ali tem que ter apologia. Mas se você quer intimidade, fica com a Betânia. Você tem que acompanhar os últimos momentos do Senhor. Ele está naquele círculo menor com os discípulos. Então, queridos, quando nós encontramos o Senhor, agora com os seus discípulos, ele se apresenta de uma outra forma, porque ele não quer que os discípulos estejam aferrados, apegados apenas a uma medida dele. Ele quer que os seus discípulos compreendam a sua totalidade, a sua plenitude, a sua pessoa, como Deus e como homem. Glorificado. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. E eles não conheceram. É possível que muitas coisas que o Senhor faça, nós vamos achar que é o diabo. E muitas coisas que o diabo faça, nós achamos que é Deus. Porque se ele fizer algo que está mais parecido com a nossa forma, com aquilo que nós crescemos naquela escola teológica ou de linha de ministério, se está parecendo com aquilo, é do Senhor. Uma vez alguém falou que se o fogo que você está sentindo vem de cima, é de Deus. Agora, se vem de baixo, irmão, é do diabo. Essa é a maneira de você saber se é o diabo ou se é Deus. Depende de onde venha o fogo. É por aí. É uma forma maravilhosa você ser enganado e fogo ardente. Então, queridos, Jesus está fazendo isso de propósito. Tirando a possibilidade dos seus discípulos controlarem a sua obra e levando eles a dependerem completamente da sua pessoa. Nós temos outras passagens que realmente são maravilhosas. O livro de Lucas, por exemplo, capítulo 24, onde está Jesus no caminho de Emaús com seus discípulos. E depois desse incidente, verso 36, Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco.
Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Porque Jesus foi tão provocante que ele se manifestou de uma forma que parecia um espírito. Teve um momento que Jesus atravessa uma parede e ele queria atravessar a parede da lógica dos seus discípulos. Quando Jesus atravessa as paredes físicas, se manifesta aos seus discípulos e eles se escandalizam. São duas paredes que ele está atravessando. E a pior, mais resistente, não era tijolos. Era a parede da lógica, do racionalismo intelectual, que muitas das vezes nos impede de, com simplicidade, ver a pessoa do Senhor. Nós queremos fazer aquela análise profunda, sintética, bem esquadrinhada, para poder deduzir o que é o Senhor e o que não é. O Senhor está fazendo isso, porque eles eram de Deus, né? E aí, quando o Senhor faz isso, Lucas 24, 36, 37, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. É mais fácil crer no fantasma, porque foi esse o termo que eles usaram quando o Senhor veio andando sobre o mar. O mar estava revolto e eles, quando olharam, falaram: é um fantasma. Porque tinha uma escola judaica que acreditava que o espírito humano poderia vir e se manifestar e falar com nós. Então era mais fácil os discípulos acreditar num tipo de espiritismo judaico do que numa teofania, numa manifestação gloriosa do nosso Senhor. Ou mesmo ele andando como homem, pelo poder da fé, o poder do Espírito Santo sobre as águas. Eles eram tão dados à heresia e ceticismo como nós, que é mais fácil ter uma praga da heresia, no modernismo, numa teologia liberal. Tem tanta coisa acontecendo hoje do que a gente acreditar no que a palavra fala. Se funcionar, é mais fácil ter uma heresia. Assim tem sido o cristianismo hoje. Então, queridos, 38, mas ele lhes disse: por que está perturbado? E porque sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Só não está tirando a liberdade de alguns que criam que o espírito humano poderia se manifestar, ou um espírito maligno ou divino. Não, tudo bem. Se isso vai ajudar você a se aproximar do Senhor. Às vezes a pessoa precisa ver uma assombração para ler a Bíblia, né? Que bom. É melhor do que não ler a Bíblia. Vê, toca. Dizendo ele isso mesmo, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, ficaram incrédulos. Olha essa alegria aqui. Está vendo? E estando admirados, Jesus lhes disse: tens aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e eles comeram na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem a Escritura. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos
de poder. De treinamento, coisa de escola, uma dependência radical do Senhor e da sua palavra. Não é apenas o Senhor, uma forma mística, misteriosa, que a qualquer momento vai parecendo mutante, né? Cada hora que se apresenta de uma forma. Não. As manifestações do Senhor são o cumprimento das profecias do Velho Testamento. As profecias apontam para o Senhor. E o Senhor autentica, ele dá autoridade, ele confirma a palavra profética. É uma combinação que se funde mutuamente. E aí está a nossa segurança. É o Cristo da Bíblia, é o Cristo das Escrituras, é o Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Porque muitos falsos cristos viriam em seu nome, mas nenhum deles poderiam se enquadrar nos cumprimentos das profecias. Porque não eram Deus como o Filho de Deus é. Então, amados, o Senhor está mostrando para eles essa multiforma dele, da sua pessoa, do seu ministério, das suas ações. Ninguém tinha a plenitude do Senhor sozinho. E essa plenitude ele depositou na igreja. Mas assim como os discípulos eram limitados, o Senhor está desconstruindo e edificando com todos os seus discípulos, ele o faz assim. Ele quer que a gente avance. Ele não quer que a gente fique apenas uma figura de linguagem, uma perna do Senhor. Um pé do Senhor, e quem sabe o dedinho da mão esquerda, né? A gente gosta mais desses aspectos do Senhor. Mas aqueles outros aspectos foi para a época, então... Hoje nós encontramos pessoas que preferem o Senhor lá no Monte da Transfiguração. É aquela linha contemplativa. Jesus sobe ao Monte da Transfiguração, que assim foi chamado, e ele ali se transforma, se transfigura tal como viria no Apocalipse que João viu. Ele estava ali como rei, o Filho de Deus. Quando Pedro e João viram aquilo, Pedro ficou em êxtase. Falou, é bom estarmos aqui, não vamos nem descer. Vamos fazer 3 tendas para ver Moisés e Elias estão aqui. E, infelizmente, eles não entenderam o plano do homem. E o Senhor os cobriu a Jesus com a sua luz, sumiram Moisés e Elias. E a voz do Pai falou, este é o meu filho amado, em quem me compraste. Aí ele ouviu. Mas parece que eles entenderam que este que é o Filho amado, a forma que legitima o verdadeiro Filho, o Cristo de Deus, é a transfiguração. Quando eles se apegam a essa forma, o que Jesus fala? Vamos descer. Vocês vão ver uma outra forma. Lá embaixo, no lugar de glória, monte com a voz do Pai, Moisés e Elias, lá embaixo tem um pai em ação, um filho endemoniado. E o demônio lançava fogo e a água, ninguém podia resolver o problema. Ah, não, vai descer de novo. Vamos ficar aqui. Está tão bom aqui. Mas Jesus mostra que a visão dele glorificada para nos dar poder para pregar o Evangelho. Se você tiver uma visão de Cristo que não torna você mais piedoso, misericordioso e com encargo pelas almas, você é um falso Cristo. Não é o Cristo de Deus. Cristo de Deus encharcado de compaixão, de misericórdia, de missão de salvar almas e trazê-las de volta a Cristo. Ele desce e agora, como evangelista, ele expulsa o demônio e ele acolhe aquele menino como seu pai. Às vezes nós queremos só lá em cima, só lá embaixo, só no lugar. A gente quer criar uma igreja assim, uma linha da maturidade, uma linha mais contemplativa, né? Sem querer criticar isso, aquilo. Mas vocês podem perceber que esses aspectos do Senhor estão repartidos no corpo. Nós temos um ministério diferente. Mas se os ministérios se isolam, nós vamos ter apenas aspectos do Senhor no lugar. E aquilo ali vai se tornar um centro da igreja, da obra de Deus, e nós vamos ficando parecidos com aquele aspecto só. Por isso que uma coisa que eu estou fazendo é trazer de volta todas as coisas para o Filho, restaurando também o ministério plural da sua casa. Um colegiado, irmãos que se complementam, para que haja essa multiforme
manifestação do Senhor e de sua obra também, nós não ficarmos atrofiados. Amém, queridos? Como é fácil, né, irmão? Nós temos visto hoje o cristianismo, não vamos falar bem exatamente do cristianismo, digamos, secularizado, exteriorizado, essa coisa complicada que temos hoje, mas vamos falar da igreja mesmo. Ele está desfragmentado em grupos que têm preferência pelo aspecto do Senhor. Não quer o Senhor em sua totalidade. Eu encontrei um grupo de irmãos no Paraná, há uns 15, 20 anos atrás, e havia um irmão que, de fato, até onde eu sei, tinha um dom do ensino da palavra. Os irmãos cresceram muito no ensino da palavra. Mas se passaram muitos anos, eram somente eles. E esse irmão morreu. O mestre deles morreu. E eles então se reuniram num lugar de porta fechada. E eles usaram a seguinte expressão: está tão bom do jeito que a gente está, é melhor que não venha ninguém, não vamos nem pregar o evangelho, não vai batalhar. E eles tinham aversão à pregação do evangelho. Poucos podem pregar o evangelho, mas não precisam mais pregar, nós estamos tão maduros. E nós estamos esperando a volta do Senhor. Agora você imagina, irmãos, e nós tivemos lá para ter comunhão e foi um negócio complicado. Também não quiseram. A gente não ia pregar o evangelho de ensinamento, né? Mas não queria mais nada, já estavam fartos e reinando. Já era a Nova Jerusalém ali. Irmãos, uma situação complicada, mas é a nossa tendência de forma e de fixação. Quantas formas tem acontecido? Hoje existe a chamada igreja emergente. É uma igreja contemporânea, para o momento contemporâneo, uma mensagem contemporânea. Tão contemporânea que você pode tomar ceia pela internet. Não precisa sair de casa, porque nós estamos na era da tecnologia, da globalização. Então você caminha na igreja com o irmão que está lá na China. O outro está nos Estados Unidos e nós vamos partir o pão hoje. Vai ser 9 horas da manhã. Então você combina um horário, ele ministra a ceia, e você conduzindo bem o mal, você pode trocar o cálice com ele, você dá o seu cálice para ele. Isso já é praticado, né? E existem algumas linhas dessa igreja emergente, como ela tem sido chamada. Somente nos Estados Unidos são cerca de 20 milhões de pessoas que congregam hoje na chamada igreja emergente. Eles são igrejas sem igreja, aonde não precisamos de liderança, não precisamos ler tanta Bíblia, porque tem muita coisa que é para aquela época, precisamos ouvir algo novo, contemporâneo do nosso tempo. Olha, irmãos, é uma desfragmentação da verdade, uma desfragmentação do corpo de Cristo. É um sistema tipo Al-Qaeda, né? E você não sabe quem é o líder. Al-Qaeda descobriu a técnica da estrela marinha, né? Que se você corta um braço dela, aquele braço que você cortou vai nascer mais 5 braços. Então a rede Al-Qaeda terrorista ela criou esse esquema. Você não sabe quem é o chefe, se você matar um surge mais 5. Então é uma coisa que está espalhada, é uma praga, né? Então, isso aí é muito bom se você entender que Cristo é a cabeça e que todos nós estamos debaixo do seu governo. Quanto mais você perseguir, irmão, vai surgir, irmão. Pode ser no segundo século, primeiro século. Mas você tirar o senhorio de Jesus e colocar isso aqui como um princípio de administração da igreja e que todos nós dependemos apenas de algumas técnicas, algumas normas, é uma apostasia em alta escala. Então, queridos, que situação mais terrível nós estamos vivendo hoje? Quantas heresias, quantas coisas. E nós precisamos voltar à palavra. Precisamos conhecer o Senhor. O Senhor foi trabalhando com seus discípulos, não apenas aqui, mas Ele continuou trabalhando com seus discípulos, mesmo no diário. Você se lembra que o Senhor falou para Pedro: eu vou te dar as chaves do reino? Quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele compreendeu por revelação a natureza do Senhor, não a forma do Senhor, mas a essência do Senhor. Como pessoa, você é o Filho eterno de Deus. E como ministro, você é o Messias. Jesus é o seu nome e Cristo é o seu ministério. Já não é uma forma, é uma identidade.
Quando Pedro viu isso, falou: agora está aqui. Lá no Monte da Transfiguração não tinha deixado do reino. Você criou uma forma dele. O Cristo glorificado, esse sim, essa aqui é a forma dele. Mas agora, quando ele viu a natureza e o ministério, eu estou te dando a chave do reino. O Senhor entregou aquela autoridade do ministério da palavra dele. Então, quando ele se levanta em Atos 2 e prega o Evangelho, está na porta da palavra de Deus, se converte a ser 13 irmãos. Mas o Senhor não disse que deu a chave a Pedro, mas as chaves. Ele deveria usar mais vezes. Então o Senhor leva ele ali na ilha de Jope. E quando ele está ali, na casa de um Simão chamado Curtidor, o Senhor deu uma visão a Cornélio, de Cesareia. E ele era o centurião da corte italiana, romana. E o anjo mandou Cornélio mandar homem chamar a Pedro, a Simão, que tem o sobrenome Pedro. Cuidado, porque são dois Simãos. O Simão Curtidor e o Simão com o sobrenome Pedro. O Senhor coloca os dois juntos. Sempre vai ter isso, irmãos. A verdade também a verdade, ou o Simão e o outro Simão. As coisas vão andar muito próximas, o trigo e o joio. Você tem que conhecer a pessoa, a natureza, provar os espíritos. Não vai pela forma, não. E aí Pedro está ali e ele viu uma visão. Estava jejuando, volta ao meio-dia. Ele teve aquela visão daquele lençol amarrado nas quatro pontas que vem do céu, cheio de animais quadrúpedes, répteis imundos, né? Animais imundos. E o Senhor falou para ele: mata, faça o quê? E como? E o que Pedro respondeu? Não, Senhor. Olha que paradoxo. Ele chama Jesus de Senhor, logo ele é um escravo. Mas ele fala não. Como é que pode um servo falar não, Senhor? O Senhor falou: mata e come. Ele fala: tu és o Senhor. Mas não leva mal, não. Eu não vou comer, não. Por que não, Pedro? Porque é uma outra forma. Desde Moisés até hoje, 1.600 anos aproximadamente, temos uma forma. Nós não podemos comer esse tipo de coisa. Só pode ser o diabo, não deve ser o seu Senhor. Mas Pedro foi treinado para ouvir a voz do Senhor. E por causa da voz, com muita insistência do Senhor, Pedro seguiu para a casa do Cornélio. Mas foi uma nova desconstrução. A religiosidade, a liturgia, né? Porque a ordem do culto, ou a ordem da tradição judaica, da liturgia, aqueles animais ali poderiam, e não apenas na liturgia do culto, da ordem exterior, mas na vida mesmo cultural do Deus, eu poderia comer aquelas coisas. É uma tradição. Agora se eu mudar essa forma, não. Tem que comer outra forma agora. Eu pode ficar mudando. Agora vocês bem organizados, que aí você aperta o botão. E o Senhor fez isso com ele. E o Senhor mostra para Pedro. E é uma coisa interessante como o Senhor faz as coisas, né? Nós já comentamos com os irmãos. Na época de Salomão, as madeiras que vieram para a construção do templo, ela veio de Tiro. E Irão, que era o rei, que era amigo de Davi, ele mandava cedro de lá. E eles vinham, as madeiras vinham pelo rio, pelo mar, e chegavam até Jope. Então essa madeira era gentílica. Para ela entrar, para construir a casa de Salomão, a casa de Deus feita por Salomão, não era só a madeira da terra da Palestina antiga. Ela tinha que vir pelos gentios. E a maneira da madeira entrar no livro de Reis, no início, era por Jope. Então Jope se tornou a porta de entrada da maneira dos gentios entrar para fazer a casa de Deus. Então quando você pega o livro de Atos, capítulo 2, até Cornélio, a casa está sendo edificada, mas só tem madeira ou só tem material para os hebreus. E agora o Senhor falou: não, eu vim dos dois povos, judeus e gentios, fazer um novo homem, uma nova casa. Tem que entrar madeira gentílica. Mas Pedro fala não, ele fechou o porto lá de Jope, só deu a chave para ele, ele deu a porta. Ele tinha uma forma, mas falou: não, Pedro, você vai comer sim. E o que o Senhor está mostrando para Pedro? O Senhor está mostrando
Muito interessante que a profissão de ser um curtidor, como era o Simão, era uma profissão para alguns imunda, no mínimo detestável. Porque eles pegavam a carne dos animais e alguma dessas carnes vinha com carniça, porque eram restos de carnes apodrecidas. Tanto que Simão, o curtidor, tem que estar na beira do mar, porque o cheiro é insuportável. Você tem que ficar lá longe. A pele chega por ali e tem que ir embora rápido pelos mercadores. Dentro da cidade, ninguém queria. Era um matador, era uma coisa terrível, o cheiro. E o Senhor leva Pedro para aquele lugar. Um lugar detestável. Quando Simão Pedro está vendo Simão pegar aquela carne fedida, e ao mesmo tempo ela tem serventia para esse curtidor, porque ele pega uma faca bem amolada e ele vai cortando aqueles restos de carne, vai lavando a pele. O Senhor está mostrando também, está vendo aquela pele ali, curtidor, que o curtidor está virando ela pelo avesso? Sim, então é você. Eu trouxe aqui para você ver como você é. Você também, Jardim. E eu também. Como são vocês? Vocês são os animais imundos. Claro, os gentios na etimologia são os animais imundos. Mas em natureza todos nós somos. E o Senhor tem que transformar-nos de animais imundos em ovelha. Mas Ele sempre vai nos virar no avesso e tirar os restos da carne velha para poder fazer um outro novo. Muito interessante que nessa época haviam dois tipos de ovos, né? Os ovos melhores que continham vinho, não se bebiam vinho de Hebron. Porque ali eles faziam esse processo de limpar a carne e trabalhar, o curtidor pegava e colocava depois de lavado em cima do fogo para pegar aquele calor, e a pele ficava curtindo ali. Então ela ficava flácida. Quando o vinho novo que expele fermentos, ele queria mais espaço, essa pele toda era mais elástica, e ela não conseguia. Mas existiam os mercadores, os mercenários que só trabalhavam por dinheiro e não por arte. Eles vendiam o ouro que era bonito, parecia o ouro de Hebron, mas pouco tempo ele rompia, ele não conseguia um novo. O Senhor levou Pedro para a casa de Simão, vou fazer um outro novo de você. Todos vocês. Demora. Quem quer aceitar a faca, o fogo, a pressão, a massa, a água, lá está Pedro. Às vezes você não quer ir, mas o Senhor te coloca no lugar que ali ele vai virar isso. Tem situações, irmãos, que a gente já não pode ser Deus, não é possível. Não pode ser Deus. Ou você crê na soberania de Deus ou não. Nós vamos ver que mais cedo ou mais tarde, como o Senhor falou para Pedro, quando você era moço, você se cingia para onde você queria, mas quando você for mais velho, não. Outro vai tomar você pela mão, vai levar você aonde você não quer ir. E ali está falando um tipo de morte que o Senhor ia levar Pedro a glorificar. Mas às vezes o Senhor nos coloca no lugar, e é quase sempre, né? Se Pedro vai abrir a porta dos gentios, primeiro ele passar por um processo de quebrantamento deles. Se nós quisermos ser mais usados do Senhor, ele tem que trabalhar mais conosco também. Aí, irmãos, o Senhor fala, tem uns homens embaixo chamados, mas vai sem perguntar coisa alguma. Você sabia que Pedro ia poder, ia indagar, vai quieto. Puxa, são romanos, né? Pois é, mas é uma outra forma. Lá foi Pedro, quando ele chega na casa de Cornélio, vocês sabem que não é comum um judeu na casa de gentios e comer com eles. Raça ruim, né? É isso que ele quer dizer. Vocês são tudo. Mas, não sei o que deu no Senhor. Ele agora está muito longano, né? Muito liberal, abriu a porta da graça, né? E mostrou para mim não ter pelo mundo que ele ficou. Não sei ainda se é isso mesmo, mas depois eu converso com ele. Mas vamos lá. Mas você imagina um conflito dentro de Pedro. Por Pedro, está todo mundo lá no fogo. Ninguém ia ser salvo. Só os judeus. É aquela predestinação mais que calvinista. É só os judeus que vão ser salvos. O resto é raça ruim, né? Então, queridos, eu incluí os judeus e os gentios, a maneira que veio
da terra do gentio, pôde entrar porque o Senhor estava construindo uma nova casa, que não é nem de judeus e nem de gentios, mas é Cristo que é tudo em todos. Uma nova forma. O Senhor apareceu de diversas maneiras também a Paulo, a muitos irmãos, e por fim a João no Apocalipse. O Senhor não quer que a gente esteja preso a coisa, a forma, né? O Senhor quer que a gente esteja preso a essa pessoa. Porque qual é a forma da igreja? A forma da igreja é Cristo. À medida que ele vai crescendo em nós, pela palavra, pela revelação, as coisas do menino vão ficando capazes. E aquilo que mais edifica, que produz vida, nós vamos aprendendo a dar vazão para isso, a dar atenção para isso. O que produz? O que é a vida? Não é que eu produzo, mas o que é a vida do Senhor que estamos conduzindo? Podemos fazer muitas coisas certas que geram morte. Mas o Senhor quer que a igreja entenda que é a vida que nos governa, é a vida que cabeça, é a vida que coordena. Você pega uma criança, quando está na hora de trocar o calçado dela, o tênis, é quando cresce. A criança quer a roupinha maior, mas não cresceu o teu corpo, ela não vai conseguir andar direito. Assim a igreja não adianta mudar a forma exterior, a liturgia, você não tem vida. À medida que a vida cresce, o Senhor vai nos levando a mexer nas estruturas, nas coisas do aspecto exterior, mas tem que ter a vida. Então, queridos, qual é o tamanho do nosso Cristo? Ou qual é a nossa referência? Nós gostamos mais dele como aquele do monte da transfiguração. Você quer estar ali só contemplando, mas você tem aversão à pregação do Evangelho. Você é mais contemplativo e menos, digamos assim, missionário. Por outro lado, você tem aqueles que pregam o Evangelho, mas não tem vida de oração, não tem vida com Deus, não tem vida com a palavra. Alguns querem estar com o Senhor apenas como mestre. Outros querem estar com o Senhor apenas como pastor. Irmãos, o Senhor quer que a gente venha a sua plenitude, crescendo, que a igreja seja complementada por vários tipos de ministérios, que cada um deles representa o nosso próprio Senhor. À medida que o ministério vai ser enriquecido, nós vamos ser enriquecidos. Não há problema no ministério em si quando ele é legítimo. O problema está em ele não ser complementado por outro. Que aí nós vamos ver uma forma. A forma daquele estilo de pregação, daquele estilo de leitura, daquele estilo de fala, daquele estilo de tempo. E sem nos darmos conta, não parecemos com o Senhor, nós parecemos com aquela forma. Isso sim é um problema da igreja. Que o Senhor nos ajude. Amém, queridos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, complemente, nos envie irmãos, levante mistérios que se complementem. Nós não gostamos disso. Mas se vamos realmente avançar com o testemunho do Senhor, o Senhor vai mexer com essas coisas. E não são as mãos humanas que fazem isso. É o Senhor que avança o seu caminho. Porque é muito interessante que essas formas do Senhor, elas representam frentes em ministérios da palavra, em ministérios da casa do Senhor. Por exemplo, você pega a arca do Senhor no Velho Testamento, é um tipo de Cristo. Mas quantos levitas poderiam levar a arca? Um poderia. Será que um só dava conta de levar a arca? Sim ou não? Não. 2, 3, 4. Eu falou que tinha que ser 4. Porque se a arca representa Cristo, o seu testemunho, porque ali está dentro da arca, está a palavra, está a vara de Arão, né? O cajado de Arão, está a bateia, os pães. Então representa Cristo em sua plenitude, o seu ministério também, não só a sua pessoa e obra, mas o seu ministério na igreja. Então só 4 levitas poderiam levar. Porque 4 na Bíblia representa a ordem e complementação. Então quando você pega o livro de Efésios, nós temos 4 ministérios. Porque então vamos pular o apóstolo. Temos profeta, evangelista e pastor de mestres. 4 ministérios. Por quê? Porque um apóstolo é alguém enviado nesses ministérios. Então nós precisamos de ter complementação ministerial para que o testemunho do Senhor seja levado de maneira ordenada.
Mas qual que é o problema? Você encontra um mestre, às vezes, suando, arrastando. Ele está querendo colocar sobre os seus ombros. Ele acha que tem aprendido sozinho. Essa arca vai esmagar ele. Não pode levar sozinho. Precisamos ser completados. Quando você olha os profetas, eles estão no céu. Conheci irmãos, e ainda conheço, mas conheci irmãos. Se você passava uma semana com eles, provavelmente ia jejuar a semana inteira. Orando, intercedendo diante de Deus para que Deus desse uma palavra. Não é que eles não liam a Bíblia, claro que liam, mas o ministério dele é profético. Eles estavam no céu. Mas também conheço irmãos que são evangelistas. Enquanto os profetas estão andando nos céus, os evangelistas estão andando na terra. Mas não tanto entre os irmãos. Eles estão nos porões, nos anjos da terra, né? Onde estão os moribundos, as prostitutas, os drogados, estão ali. Vamos lá pregar o evangelho. Quando ele encontra uma reunião como essa, a vontade dele é tacar fogo nas cadeiras. Os irmãos gastavam muito tempo estudando para ir e o povo morrendo no inferno. Tem que pregar o evangelho. Esse é o evangelista. Quando você encontra um mestre, aonde ele está andando? Está cheirando aqui. A livro. Ele está lendo a Bíblia. Você para o porquê dele, não ver o que eu descobri. Pronto. Esse descobrir dele é uma hora, 2 horas. Cada nota de rodapé. Ele acha que todo mundo vai ler essa nota de rodapé. Grego, hebraico, é uma coisa impressionante. Mas precisa de irmãos. Mas se você ficar perto dele, você sabe, né? Ele vai segurar. Já os pastores encheram de ovelha, né? São sempre os irmãos. Então nós encontramos esses ministérios que representam o Senhor. Às vezes nós queremos pregar um laço, mandar para o céu, ver se achar o profeta que traz a terra, está mais junto com a gente. E vice-versa. Leva o mestre para pregar o evangelho. Sabe a dificuldade? Mesmo para pregar o evangelho, as pessoas sabem que tem uma palavra profunda. Bom encontrar o equilíbrio, mas irmãos, nós precisamos desses ministérios diferentes que representam o Senhor para a gente poder ter a casa dele. Os evangelistas é como aquela pessoa que você vai construir uma casa e ele vai trazer os materiais. Então ele sabe na loja comprar material. Comprar ferro, tijolo, osso. Mas se ele achar umas coisas na rua, umas madeiras, ele vai guardar todo o caminho atrás. Então, de vez em quando, cai pena no terreno, cai coisa ruim. Ele acha bom. Esses são os evangelistas. Agora precisamos de mestres, né? Para ministrar para lá, fazer a separação do que é, o que não é, e precisamos de um pastores para pastorear. O problema não está em quem traz. Os evangelistas têm que trazer mesmo, né? Deixar ele encher de mendigo, prostituto, de tudo. E a gente precisa de sabedoria e como administrar isso. O problema é a gente ter esses ministérios de maneiras separadas, exclusivas. Aí é complicado. É complicado, né? E nós vamos criar uma outra coisa diferente. O Senhor tem essas formas e essas formas se manifestam através de ministérios. Nós vamos fazer um intervalo, mas eu queria deixar isso aqui antes. Vamos usar mais uns minutinhos, 5, talvez. Que esses aspectos do Senhor, eles se manifestam em ministérios. Então, se você estiver anotando, a Bíblia vai mostrar não apenas as faces do Senhor, mas também as faces da palavra do Senhor. E nós, com a graça de Deus, pedir ajuda ao Senhor e possamos tocar em alguns pontos. Eu sei que não é coisa nova, mas nós precisamos ver melhor essas coisas e sermos ajudados em como nos relacionar com isso, né? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segunda Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se você puder marcar isso, palavra da verdade. Agora vamos em Colossenses. Capítulo 3. Verso 16. A
habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Lá é a palavra da verdade. Aqui é a palavra de Cristo. Filipenses, capítulo 2, 16. Preservando ou retendo a palavra da vida. Terceiro aspecto da palavra. Segunda Pedro, capítulo 1, segunda Pedro, verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E Romanos, capítulo 10, verso 8. Porém, se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, queridos, nós temos esses 5 aspectos da palavra, no outro tempo, nós vamos tocar um pouco. A relação entre a palavra da verdade, a palavra de Cristo, a palavra da vida, a palavra profética e a palavra da fé. Assim como Cristo é um só, mas se manifestou como evangelista, pastor, mestre, apóstolo, profeta. E ele se manifestou também de diferentes formas. A palavra de Deus é um só. Ela tem faces ou formas. E assim como ele, como evangelista, confrontava os demônios e salvava almas, e como o mestre confrontava as mentes e iluminava as mentes, nós vamos encontrar que esses aspectos da palavra ele também tem. Ele é muito objetivo no propósito do Senhor, ele dá forma, ele dá direção, ele tem alvos. E assim como a nossa fraqueza está em apenas focar um aspecto do Senhor, e seria como a gente querer apenas a perna do Senhor, o braço, o seu entendimento todo, nós estamos satisfeitos só com a perna. Assim também é a palavra. Se a gente estiver dedicando-nos mais a um aspecto só da palavra, ficaremos desafiados. Você, para andar, precisa de duas pernas, 2 braços, e seguir. Uma perna só vai pular. Você não vai andar. Nós muitas das vezes não caminhamos adequadamente como igreja, porque temos um aspecto só. Uma perna só. Que o Senhor nos ajude a caminhar nessa direção. Vamos pôr de pé.